A seca na Argentina arrasa as plantações de soja e milho e causa grandes prejuízos aos produtores. A expectativa é de que a quebra na produção favoreça os produtores brasileiros. Pelo terceiro ano consecutivo, os produtores argentinos enfrentam perdas provocadas pela estiagem. Neste ano, as lavouras de milho e soja devem sofrer uma quebra de 30%. Esse produtor afirma que esse quadro está se tornando rotina e pode tirar do país a condição de terceiro maior produtor de soja depois do Brasil e Estados Unidos. Año a año va empeorando. Tenemos extremos cada vez más altos, o sea, más extremos. A seca que atinge a Argentina é uma extensão do fenômeno que se observa também no Rio Grande do Sul, onde 13 municípios decretaram emergência e são abastecidos por caminhões-pipa. Você sabe como era o lugar onde você mora 53 anos atrás? Essa viagem pode ser feita por quem mora em São Paulo através da internet. São imagens aéreas da cidade em 1958, que explicam alguns problemas que enfrentamos hoje, como as enchentes. Em 50 anos, a população de São Paulo quase triplicou. Passou de menos de 4 milhões para mais de 11 milhões de habitantes. Com tantos novos moradores, de algum modo a cidade precisou se expandir e acomodar toda essa gente. A região do Morumbi, na Zona Oeste, é um exemplo. Em 1958, o Palácio e o Estádio do Morumbi estão praticamente isolados na imagem aérea. 50 anos depois, foram quase engolidos pelas casas e prédios. As antigas imagens mostram um rio Tietê sinuoso antes da retificação. Depois da obra, a população e o governo começaram a ocupar as margens. Aqui, por exemplo, sobre o traçado original do rio, foi construído o Sambódromo. Esta daqui é a ponte Cruzeiro do Sul, que passa sobre o rio Tietê. Ela divide a região central com a região norte. Aquele prédio é a rodoviária do Tietê. Em 1958, havia apenas um punhado de casas. E ao redor, vários lagos e muitas áreas vazias. Depois que o rio foi retificado, começaram a aparecer áreas que acreditavam que não seriam inundadas, mas sempre foram inundadas. E muitas pessoas compraram esses terrenos, construíram ali casas, indústrias, comércio e tudo mais, que hoje são penalizados pela várzea do rio. A região da CEAGESP, que sofre tanto com os alagamentos, não tinha construções. A várzea do Rio Pinheiros estava preservada. Era uma região justamente cuja vocação era receber as águas da chuva. E é um ponto mais baixo do terreno. Para o professor, quantidade de chuva não é justificativa para os alagamentos da cidade. Com os estudos hidrográficos, estudos aerofotogramétricos, tudo mais, dá para definir as áreas que vão ser alagadas. Para ver como era São Paulo em 1958, basta entrar no site www.geoportal.com.br. Quando eu estava assistindo essa matéria, eu fiquei pensando como é importante a gente ter uma informação histórica de onde você mora ou de onde você quer ir morar, porque dá explicação aí para muita coisa, né? As imagens mostram isso, quer dizer, tem os problemas da retificação dos rios, né, Tietê e Pinheiros, né, a ocupação das várzeas. Agora, há um problema, que a questão que se coloca hoje ao administrador público é como gerir essa cidade do jeito que ela está. Não adianta mais a gente chorar a forma da ocupação, os equívocos que ocorreram, mas a gente tem de enfrentar agora os problemas e construir, arrumar um meio da cidade e conseguir sobreviver com as chuvas. Esse é o grande desafio e que deve ser um desafio da população organizada, volto a dizer, da Câmara dos Vereadores. Aí eu acho que é um papel de discussão, de cobrança, e o papel do Executivo, né? Ou seja, como a gente vai agora com essa cidade que foi sem lei, desorganizada, que cresceu seu mínimo planejamento, adensada, e que continua se adensando rapidamente, como é que é possível enfrentar esses dilemas? As cobranças, né, são hoje feitas de outras formas, né? Por exemplo, na matéria anterior, né, sobre a popularidade, digamos assim, a confiança, né, da população nos vereadores, se mencionou que foi feito por esse Instituto Nossa São Paulo, né? É uma organização não governamental que faz monitoramento daquilo que ocorre na cidade, que é um monitoramento muito mais competente do que aquele que faz a Câmara de Vereadores, tá certo?
e cumpre o papel de cobrança em nome da população, porque as pessoas individualmente não têm condições de ver que um indicador desse ou daquele está em desacordo com aquilo que se esperava, não sei em que lado. Não, quem faz isso são organizações. E essas organizações não governamentais tendem a ter um papel mais importante na vida da cidade. Não já apenas tem, essa, né? como Cada outras, vez mais, né? Exatamente. Mas deveria ser. Aí a minha discussão, esse espaço é dos partidos políticos. Mas não é na prática. Mas tem de ser. São pagos para isso, né? É que nós discordamos aqui sobre o tem de ser e o que é. O que é não é o que você acha que tem de ser. Não é. Mas eu acho que a participação política, as sociedades de bairro, formas de organização da comunidade, se nós não criarmos isso, nós vamos continuar repetindo. Eu acho que a informação é a chave de tudo, né? Porque as pessoas informadas, elas conseguem entender, cobrar e tudo mais. E fazer a população, por exemplo, gostar dos seus rios, que a população de São Paulo odeia os rios, porque sim, o rio em São Paulo é sinônimo de tragédia. O sonho de muitos é canalizar todos os rios, o Tietê e o Pinheiros, inclusive. Cimento por cima deles. E muito asfalto e uma avenida em cima. Esse é o sonho de muitos, infelizmente. A seguir, Mano Menezes traz de volta à seleção o goleiro da era Dunga e o drama de quem chega e de quem deixa a maior cidade do país.